Fala galera, meu nome é André, eu sou gaitista há mais ou menos 5 anos, já estudo gaita há mais ou menos 9 anos, dou aula aqui em Fortaleza. E, bom, recentemente eu decidi pesquisar alguns amplificadores para comprar e percebi quão difícil para nós gaitistas é estar achando review voltado para nós de amplificador. Infelizmente, aos clássicos, a gente consegue ver alguns gaitistas testando, né? A gente pode ver em shows, né? Mas muitas vezes esses amplificadores são modificados e fica muito complicado a gente ter um review honesto sobre equipamentos que interessam a gente. E bom, como eu já utilizo esse amplificador aqui há bastante tempo e já conheço esse aqui há algum tempo também, eu decidi fazer um vídeo, né, para mostrar para vocês um pouco sobre esses dois amplificadores, que são duas opções viáveis para gaitistas iniciantes também e até profissionais. Alguns gaitistas, inclusive, já que eu conheço, já gravaram com esse amplificador aqui. Bom, como vocês podem ver, eu estou aqui com esses dois amplificadores, né, dois Bulgueras. Ambos os amplificadores, não peguei eles para testar, esse não é um review pago. São amplificadores que eu uso realmente. Esse aqui é um amplificador pessoal meu, inclusive foi presente do meu amigo Almeida. E esse aqui é um amplificador de outro amigo meu, o Toninho. Como são dois amplificadores que eu tenho resultados interessantes com a gaita e são mais ou menos da mesma faixa de preço, né, eu resolvi mostrar para vocês possam ter alguma noção da diferença entre eles, né? Pessoal, esse aqui é o BC15 da Bulguera, é um amplificador pequeno, né? Muitas pessoas podem indicar ele para estudos, mas eu particularmente já usei várias vezes em pequenas gigs de bar, até com banda, microfonando ele, já tive alguns resultados interessantes também. E ele é somente pré-valvulado, ele tem uma 12SX7 no pré, né? E a saída dele é transistor, ele tem um botão de drive que vai ligar uma saturação dele que é um sistema transistor. Ele também tem um botão aqui chamado Shift, que ele vai dar um corte no médio, e um botão de ganho para poder fazer a ativação desse recurso do drive dele, certo? Ele vai ter dois botões de equalização, um treble e um bass, certo? Além do botão de master e de ganho. Já esse amplificador aqui, que é o V5, ele também vai ter uma 12SX7 no pré-amplificador dele. Só que ele, na saída dele, ele tem uma EL84 para dar aquele drive realmente de válvula, certo? Que vai ser a grande diferença dele. Esse aqui, ele vai saturar muito com a dinâmica e vai sofrer mais a influência da dinâmica. Esse aqui, se você estiver utilizando o drive dele, que não é o caso da gaita, que eu não utilizo ele assim, na maioria das vezes, mas com o drive você vai ter uma saturação homogênea independente do volume, só que mais tarde vocês vão ver que dá para saturar no pré. Bom, voltando voltando aqui pro V5, ele tem um controle de reverb, que esse não vai ter, certo? Um controle de volume, um controle de ganho, e ao contrário do BC15, ele só tem um botão de controle de tonalidade. Aqui vai te jogar para o mais grave e aqui vai te jogar para o agudo. Não dá para você aumentar grave e agudo e diminuir grave e agudo independentemente. Você vai ter somente esse controle, mas ele te possibilita ainda algumas regulagens muito interessantes, ok? Bom, falado isso, acho que já dá para ter uma noção das características dos dois amps. Importante, ambos têm falante de 8, né? É um falante pequeno, ele não vai possibilitar muito a gente estar tendo uma gama de médio grave um pouco mais pesada, mas a proposta do amp é um amp menor, né? E eu acredito que ele tem um excelente resultado para um amp desse tamanho. Agora eu vou tentar tocar para vocês algumas coisas nos dois amps. Vou tentar mostrar as configurações que eu vou utilizar, né? E vou utilizar este microfone aqui, feito por um amigo e excelente gaitista, Diogo Farias. Acho que troquei só essa gradezinha aqui, né? Não é a grade original. E é isso aí, vamos aos testes, para que vocês decidam com os próprios ouvidos qual que é mais interessante para você. Eu vou começar essa demonstração utilizando uma gaita em Dó, certo? Essa aqui é uma Marine Band, né, o clássico. Estou usando aqui o volume mais ou menos em 25%, eu vou botar
mais ou menos 30%, 35%. O treble, vocês vão perceber que se eu deixar ele, ó, então vamos diminuir um pouquinho, lembrando que eu estou um pouco perto do amplificador, normalmente a situação vai ser um pouco diferente. O botão de shifter, que ele dá uma mordida no médio, eu deixo desligado, porque ele não é tão interessante na gaita. Ele tira um pouco o punch dela. Se eu tirar aqui, vocês podem comprovar com seus ouvidos mesmo. Deixa eu dar uma mostrada. Vou apertar. Fica um som interessante, inclusive mais limpo, porém com um pouco menos de punch. Ok? Então eu particularmente sempre utilizo esse botão desligado. O drive também é outro botão que eu evito ativar. Se eu botar aqui ele em menos de 25%, vai começar isso aqui, ó. E quando eu boto o drive um pouco mais baixo, que é onde eu consigo não drivar, não ter feedback, você dá pra ver que eu consigo, ó, você pode observar que eu acabo tendo eu fico um pouco limitado nas configurações que eu posso fazer na gaita, pela questão da microfonia e até pelo timbre mesmo. Particularmente o timbre que eu consigo utilizando só o pré dele é a configuração mais interessante que eu consegui nesse amplificador, certo? Então vou mostrar. Opa. Agora vamos plugar esse aqui. Vou deixar ele sem o reverb, porque para poder comparar os dois. A chave dele está em 1 watt, tá? Para eu poder utilizar uma saturação mais ou menos proporcional ao volume que eu estou tocando nesse aqui. Bom, dá para ver todas as configurações. O ganho está quase na metade, tonalidade um pouco abaixo do meio aqui. Dá para aumentar um pouquinho o volume, que senão tá... um pouquinho para ficar igual ao outro. Mesma frase agora botando um pouquinho de reverb. Desculpa. Agora vamos ver o que é. Fechar tudo no grave aqui pra ver. Vamos subindo um pouquinho mais da tonalidade. Aí ele já estava com a configuração que eu uso normalmente, certo? Ó, aqui começa a piar, tem que ficar um pouco longe. Vou tentar jogar aqui pro 6 e ficar um pouco distante para ver se sentir. Por isso normalmente eu uso a tonalidade entre a metade e um pouco puxado pro grave. Bom, pessoal, eu tava tocando até agora com essa gaita em dó, né, que é uma Marine Band. Marine Band não é uma gaita que eu mais uso, particularmente eu gosto mais das Special 20, né, e coincidiu a minha Special 20 dó estar desafinada, por isso que eu fiz esse teste com ela. Mas agora para mostrar um pouquinho uma tonalidade um pouco mais grave, quem já tocou em amp valvulado sabe que faz diferença tocar com a gaita mais grave no amp. A tonalidade, o timbre que você vai ter e a região que vai trabalhar, né, dele é um pouco diferente. Então eu vou tocar aqui para vocês um pouquinho do começo de Walters Boogie, alguns riffs. Eu vou tentar dar uma resumida em alguns riffs de Walters Boogie nos dois amplificadores. Nessas configurações que eu já mostrei para vocês, que são as melhores configurações que eu consegui nos dois. Estou tentando manter os dois mais ou menos no meu volume. E o áudio que vocês estão ouvindo é o áudio da câmera, não tem nenhum tipo de manipulação nesse review. Isso aqui é um review de um usuário, tá? Não estou sendo pago pela Bulguera, mas se tiver interesse, Bulguera, estamos aí. Estou olhando o V22 de vocês. então é isso, pessoal. Vou tentar espetar aqui entre um e outro e mostrar os dois riffs.
saturei somente a válvula do pré e aqui estou saturando no pré e no out. Eu tendo ter duas válvulas saturando nesse aqui, certo? Esse aqui, assim como esse também, a saturação vem muito mais do volume que eu mando, né? Que a gente sabe, não sei se vocês sabem, mas o microfone de bullet, ele tende a manter mandar um volume mais alto do que a guitarra, então a gente tem mais facilidade de saturar os amplificadores, né? Então eu consegui saturar ele aqui no pré e aqui também eu vou ter esse controle do som que eu mando para ele ser decisivo na saturação. Mas esse aqui eu preciso mandar muito mais volume, muito mais pressão até trabalhar a caixa do timbre para saturar ele. Esse aqui não, ele já te dá uma possibilidade de você mudar a chave lá e o vai saturar mais cedo e você tem um controle maior no amplificador, certo? É isso, o som dos dois vocês conheceram, é um áudio de câmera, não é o melhor áudio, mas é um áudio honesto, né, para vocês compararem. Os dois foram gravados nas mesmas condições, a câmera está aí, os dois estão lado a lado, posição muito parecida para captação. Pronto pessoal, espero que as informações tenham sido úteis. Eu tentei ser sucinto nas informações sobre esses amplificadores, que apesar de serem da mesma faixa de preço, da mesma marca, funcionam e timbram de formas diferentes, né? Eles podem atuar bem com a gaita, mas tudo depende da forma como você vai usar e do que você procura. Ao meu ver, posso saltar aqui, eu acho o pequenininho mais versátil na utilização em vários volumes com guitarra, mas na gaita ele não vai saturar tão bem quanto o segundo, que é o V5, certo? O BC15 eu acho que para guitarra, porque ele pode migrar, ele pode ir do estudo ao gig pequena, legal, timbrando muito parecido. O Bulgarinha V5 ele já tem algumas possibilidades de drive mais pesados assim, né, de saturação mais pesada, embora o falante 8 ele limite nos dois, né, o médio grave, né, que os amplificadores grandes vão dar pra gente, né. Bom, é isso, obrigado pela atenção, se inscreva no canal, vai vir coisa nova sobre manutenção de gaitas, mais especificamente sobre a higienização, a forma correta de abrir e fechar sem ter problemas de vedação. E na minha fanpage no Facebook, André Reis, você pode acompanhar meus projetos musicais, tem coisa nova vindo aí na segunda metade de 2015. Valeu!